Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos chegando em Jerusalém, nós estamos quase no final desta sexta parte, que é o ministério de Jesus da Galileia até Jerusalém. E aqui nós vamos ver que a partir do capítulo 19, Jesus já está bem próximo. Jesus está em Jericó, que fica a aproximadamente 28 quilômetros de Jerusalém. E ali em Jericó, ele encontra uma pessoa de nome Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, ele coletava impostos. Muito provavelmente, ele era o chefe dessa repartição de impostos, que empregava muita gente. Portanto, ele era rico. E como ele era publicano, ele era impopular. É óbvio que Jericó estava numa uma rota comercial muito importante. Então, as riquezas que passavam por ali eram muitas. Portanto, o lucro que se tinha na cobrança de impostos também era alta. Um dos principais produtos daquela região era o bálsamo, que, óbvio, caríssimo. Zaqueu, então, que quer dizer puro ou justo, ficou sabendo que Jesus estava se aproximando e, como ele era baixinho, ele não conseguia enxergar Jesus. O que ele fez? Ele correu na frente onde ele imaginava que Jesus ia passar, porque era o caminho para a entrada da cidade, e ele se coloca então em cima de um sicômoro ou uma amoreira. Não estava nem aí para a posição rica dele, porque ele era isso, era aquilo. Não estava preocupado com isto. Ele pura e simplesmente, como uma criança que quer ver muito alguém, ele sobe na árvore e fica esperando Jesus passar. Quando Jesus passa, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí rapidinho, porque me convém ficar em tua casa. Ora, ele era um cobrador de impostos, ele era um pecador, ele era uma pessoa que as outras pessoas que eram ditas puras não gostavam. E aí Jesus diz que me convém, é conveniente para Jesus ficar na casa de Zaqueu. Olha só, é óbvio que a multidão desaprovou aquilo. Como assim Jesus vai na casa de uma pessoa pecadora? Ora, amados, quando Zaqueu viu aquilo, quando ele ouviu aquilo, quando ele percebeu tudo aquilo, quando ele foi impactado pela presença de Jesus, Zaqueu diz o seguinte: Senhor, eu vou doar metade de tudo que eu tenho para os pobres. Jesus não pediu nada para ele. Olha, vamos comparar? Num vídeo anterior nós falamos de um jovem rico que desistiu de tudo porque não queria desistir do seu dinheiro. Aqui, Zaqueu está dizendo: não me interessa o meu dinheiro, interessa o teu reino. Eu dou metade do que eu tenho. E isso não é suficiente. Eu vou restituir 4 vezes mais tudo aquilo que eu, porventura, tenha defraudado, roubado de alguém. Ora, meu amado, a lei não exigia isso. A lei exigia que se devolvesse aquilo que havia sido roubado e que se desse 20% em cima do valor roubado, ou de uma morte, ou de uma venda de animal, enfim, qualquer coisa dessa natureza. Ele não estava dando 20%, ele estava dando 400%, ele estava dando 4
vezes mais aquilo que eventualmente ele tivesse roubado. Ora, quando Jesus ouve isso, Jesus o chama de filho de Abrão. O que quer dizer isso, ser filho de Abrão? Quer dizer que ele era um judeu verdadeiro. Ele era judeu verdadeiro porque seguia a fé de Abrão. Em contraste com aquelas calúnias de que ele era traidor, de que ele era publicano, de que ele era pecador. Não, ele é um verdadeiro judeu, ele é um verdadeiro filho de Abraão, com a fé que Abraão tinha. Naquele momento, não só Zaqueu foi salvo, mas também todo o seu lar. Então, Zaqueu e o seu lar foram salvos por Jesus, porque lhe convia passar na casa de Zaqueu. Não interessa o que os outros pensam, interessa o seu coração, interessa que Jesus viu o coração de Zaqueu. E logo em seguida, sabendo disso tudo, Jesus conta mais uma parábola. Ele fala que havia uma pessoa que, um senhor, né, de grandes posses, que ele foi atrás de um reino. Ou seja, ele fez uma viagem que iria demorar bastante e, portanto, ele voltaria depois de um certo tempo. Então, o que ele fez? Ele chamou os seus servos. Lembra-se que aqui é servo não no sentido de escravo. Por que não era escravo? Era um servo. Porque o servo tinha poder jurídico de negociar com dinheiro, o que o escravo não podia. Então, ele chamou os seus servos. Em verdade, ele chamou 3 servos. E ele deu 10 moedas, 10 minas, uma quantidade, né, de 10 minas para 3 dos seus servos. Mina é uma moeda grega. Esta moeda, ela tem o mesmo valor que 100 denários ou 100 dracmas. Nós já vimos em outros vídeos que um denário ou uma dracma é o equivalente a 100 dias de trabalhos. Então, como ele deu 10 minas, né, portanto, foi um valor substancial em termos de negociar. E ele foi. Na verdade, o que ele queria era fazer um teste, era aplicar um teste. Eu estou dando a mesma quantidade para as pessoas, a mesma quantidade. Vamos ver como estas pessoas vão se sair? O primeiro, o que ele fez? Fez as aplicações dele, o segundo a mesma coisa e o terceiro ficou com medo e guardou tudo. Depois de um certo tempo, volta este nobre para sua casa e chama os servos para prestarem contas do seu dinheiro, porque era dinheiro dele. O primeiro veio e disse: olha, dos 10 que você me deu, eu tenho mais 10. Pois muito bem. Ou seja, ele lucrou 1000 vezes mais, de 10 para 10. Né? Cada um rendeu 10. Então, ele diz o seguinte: ok, servo bom, eu te dou 10 cidades. Você foi fiel em 10 minas, eu te dou 10 cidades. Portanto, a mesma produção que você teve é o teu benefício, é o teu galardão. O segundo veio e disse: olha, você me deu 10, está aqui os teus 10 e está aqui mais 5. Porque eu consegui fazer render 5. Ou seja, 500%. Maravilha! Servo bom. Está aqui, então, 5 cidades. Aquilo que você conseguiu render, 5 cidades. Chega o terceiro, com medo,
e diz assim: não, eu tive medo, sei que você é severo, que colhe o que não planta. Quer dizer, além de tudo, ele ainda ofendeu o seu senhor. Tá aqui as tuas 10, né? Ele diz: servo mau, você nem ao menos colocou no banco, porque se você tivesse colocado no banco, alguma coisa renderia, mas nem isso. Olha, e além de tudo, você ainda correu o risco, porque você escondendo essas 10 minas, você corria o risco de ser roubado. Quer dizer, nem a questão da segurança você pensou. Servo mau, vai fora. E aí, vamos tirar as 10 minas e vamos dar para o que recebeu, o primeiro que conseguiu render 1000 vezes mais. Então, a quem muito é dado, tá certo? Mais será colocado ainda. E aí houve medo por causa dele, e ele não fez render. Olha lá, Jesus explica aqui para nós, com esta parábola, que alguém que tem muito demonstrou que faz bom uso daquilo que tem. Se ele faz bom uso daquilo que tem, daquele pouco que ele tem condições de receber mais. Se eu recebo um dom e faço este meu dom dobrar e render, e render, e render, significa dizer que eu sou digna de receber mais um dom, mais um dom, mais um dom. Ou seja, ele não está falando mal de quem é rico. Ele não está dizendo que quem é rico vai ficar mais rico. Não. Ele está dizendo que quem tem discernimento para investir os dons que recebe tem condições de receber mais dons. Porque se eu recebo um dom e escondo, embrulho e enterro o meu dom, esse meu dom vai ser retirado, porque eu não estou usando ele. Ele não vai ser multiplicado. O mínimo dom, meu amado, ele deve ser posto em bom uso, para que possa render. Então a vinda de Jesus submete cada um de nós, cada homem, cada mulher, a um teste. O que nós recebemos como dons e o que nós estamos fazendo com o nosso dom. Nós estamos enterrando o nosso dom ou nós estamos fazendo multiplicar o nosso dom? Porque se nós multiplicarmos, se nós fizermos bom uso do nosso dom, mais nós receberemos do Senhor. É isso que Jesus está explicando para nós. Quando ele termina esta parábola, ele já está caminhando para Jerusalém. Jesus estava sendo perseguido já fazia tempo, e os seus perseguidores, a liderança, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles obrigavam as pessoas a dar informações onde Jesus estava, o que ele estava fazendo, etc., exatamente para poder prendê-lo. Mas, em vez de se esconder, o que Jesus fez? Ele se mostra. Então, olha que coisa interessante. Jesus vai a Jerusalém de forma pública. E ele entra em Jerusalém de forma inquestionável, triunfante. Aqui, ó, tá por baixo aqui, infelizmente, mas aqui, ó, nessa parte aqui está Betânia. Betfagé a gente não sabe onde é que ficava, mas ficava naquela região. Então Betânia fica a 3 quilômetros de Jerusalém, é esse espacinho aqui que Jesus tinha. Então esse desenho aqui, ele demonstra que era uma aldeia pequena, chamada então Betânia. Era ali a casa de Maria, de Marta, de Lázaro, seu irmão, né, que nós vemos nas passagens. Então, ele estava ali já. Betfagé
próximo, estava a 3 quilômetros, ficava próximo do Monte das Oliveiras, né? Mas ficava bem pertinho. E quando ele chega ali, quando ele está já no caminho, já se enxerga Jerusalém, ele diz para 2 dos seus discípulos: vão até a cidade, peguem um jumentinho que nunca foi montado. Tá assim, 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 assim. Ele explicou direitinho. E se alguém falar qualquer coisa, você diz assim: o Senhor precisa dele. E aí, esta era a senha. Tinha uma senha, né, para isso. Esse jumentinho, ele é colocado aqui como um animal que nunca tinha sido montado antes. E o jumento era um animal próprio a ser montado para os princípios, para as atividades, os propósitos sagrados, né? Então, sacerdotes e outras pessoas assim que vêm em paz é que utilizavam o jumentinho. Então eles vão lá, pegam o jumentinho e trazem o jumentinho. E daí eles colocam as suas vestes sobre o jumento para que Jesus pudesse montar esse animal. E aí as pessoas começaram a jogar as suas vestes, fazendo um tapete de triunfo para que Jesus pudesse ir. E o jumentinho estava passando por cima destes tapetes, por cima destas vestimentas. Em outras palavras, ele estava entrando em Jerusalém em triunfo, As pessoas no caminho estavam recepcionando e dizendo que aquele era alguém que tinha feito muitos milagres e que estava vindo diretamente de Deus, cumprindo uma profecia que está em Zacarias 9:9, ou seja, que o rei de Sião viria montado num jumentinho, numa cria de jumenta. E aí eles saudavam a Jesus, né? Ele diz assim: bendito o rei que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, paz no céu e glória nas alturas. Hosana, hosana nas alturas. Os fariseus não gostaram nada daquilo. Ora, o jumento era montado por um príncipe que vinha como sacerdote, como um ministro da paz, que era o que as pessoas estavam dizendo. E os fariseus não aceitaram isso. Não aceitaram o Messias que estava chegando, era o príncipe da paz. E eles reclamaram com Jesus: manda repreender, manda que eles parem de falar. E Jesus disse: bom, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Se está vindo da boca das pessoas, virá das pedras, se eles não falarem, porque é necessário que seja em triunfo, é necessário que haja isto. E quando Jesus então se aproxima da cidade, ele dá o seu lamento, porque naquele momento ele é um profeta. E naquele momento ele sabe o que vai acontecer com Jerusalém. O que vai acontecer com Jerusalém? Jesus descreve em lamento, em choro, ele descreve o final de Jerusalém. Antes dele entrar, ele descreve: ai de Jerusalém, ai, a destruição de Jerusalém, o cerco de Jerusalém, os filhos seriam arrastados, a cidade seria tomada, a cidade seria totalmente destruída. E isto efetivamente acontece no ano 70 depois de Cristo.
do ano 70, ou seja, dali a 30, 40 anos no máximo, né? Porque ele tinha 30 e poucos anos, isso acontece no ano 70, então 30 e poucos anos, quase 40 anos depois, este lamento é concretizado. Esta profecia é concretizada na verdade. A destruição era inevitável. Por que a destruição era inevitável? Por causa da falta de reconhecimento de que Deus havia visitado o seu povo. Haviam escrituras, haviam profecias, haviam passagens, haviam mandamentos, que tudo desembocava, tudo conduzia para Jesus. E eles, que deviam ser os primeiros a reconhecer isso, não o fizeram. Eles, que deviam ser os primeiros a darem as boas-vindas para o Messias, não o fizeram. Portanto, eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram a salvação, a paz que Deus estava trazendo através do seu Filho. Agora, eles teriam que aguentar, que suportar a consequência da sua rejeição. Amados, existe uma escolha, aceita ou rejeita, e você é livre para fazer essa escolha. Ninguém te obriga a fazer nada. Só que existe consequência para aceitar e existe consequência para rejeitar. A rejeição trazia como consequência a destruição. E era por causa disso que Jesus chorava. Amém, amados? Bons estudos.